Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. O que você ouve? Talvez o zumbido suave de um aparelho eletrônico, ou o eco distante da cidade, ou talvez o mais próximo que podemos chegar do silêncio absoluto. Mas e se eu lhe dissesse que nesse silêncio, nessa quietude, se esconde o som mais antigo e profundo de todos? Não um som que possamos ouvir com nossos ouvidos, mas um que podemos ver, medir e sentir. É o primeiro suspiro do universo. Um eco que viajou por 13,8 bilhões de anos para chegar até nós. Hoje, vamos sintonizar a frequência da própria criação. Vamos viajar no tempo até o amanhecer do cosmos para ouvir o murmúrio do Big Bang. E, mais importante, vamos tentar decifrar uma parte desse som, uma nota estranha, uma dissonância persistente, que até hoje os cientistas mais brilhantes do mundo não conseguem explicar. Esta é a história do som que não deveria existir. Para entender esse murmúrio, precisamos voltar a 1965. Dois jovens astrônomos, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam tentando usar uma gigantesca antena de rádio para estudar a Via Láctea. Mas eles tinham um problema, um ruído, um chiado constante, baixo e irritante, que vinha de todas as direções do céu, não importava para onde apontassem a antena. Eles limparam o equipamento, espantaram pombos que haviam feito um ninho ali, mas o ruído persistia. O que eles não sabiam é que não estavam ouvindo uma falha técnica. Eles haviam tropeçado acidentalmente na maior descoberta da cosmologia moderna, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Era o brilho remanescente do Big Bang, a luz fóssil de quando o universo era apenas uma bola de fogo, jovem e incrivelmente quente. Essa radiação não é um som de verdade, claro. É uma forma de luz, de micro-ondas. Mas os cientistas podem traduzir as variações de temperatura dessa luz em frequências sonoras. Ao fazer isso, podemos literalmente ouvir o estado do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade. E o que esperávamos ouvir era uma sinfonia quase perfeita. Então, como soa a sinfonia da criação? Imagine o universo em sua infância. Não era o vazio escuro e frio que conhecemos hoje. Era um lugar inimaginavelmente denso e quente, uma sopa primordial de partículas subatômicas imersa em uma luz ofuscante. Essa sopa, esse plasma, não era silenciosa. Ela vibrava, pulsava, percorrida por ondas de pressão gigantescas, muito semelhantes às ondas sonoras que viajam pelo ar. Eram as primeiras ondas acústicas do universo, conhecidas como oscilações acústicas de baryons. Elas se propagavam por todo o cosmos, comprimindo e rarefazendo a matéria, criando uma tapeçaria de densidades variadas. Essas ondas eram a música daquele universo bebê. Por 380 mil anos, essa música tocou. Então, algo mágico aconteceu. O universo se expandiu e esfriou o suficiente para que os prótons e elétrons pudessem se combinar e formar os primeiros átomos de hidrogênio. De repente, a luz, que antes estava presa, ricocheteando nas partículas, pôde viajar livremente. O universo se tornou transparente, e nesse exato momento, o padrão daquelas ondas sonoras ficou congelado, impresso para sempre nessa primeira luz. É essa luz, a radiação cósmica de fundo, que vemos hoje. Quando a traduzimos em som, ouvimos um zumbido profundo, incrivelmente uniforme. As pequenas, minúsculas variações de temperatura, que correspondem aos picos e vales daquelas ondas sonoras primordiais, se traduzem em variações de tom quase imperceptíveis. Essas variações são as sementes de tudo o que vemos hoje. As estrelas, as galáxias, os planetas e nós. O som que ouvimos é o som de um universo perfeitamente afinado, seguindo as leis da física que conhecemos. É o som previsto pelo nosso modelo padrão da cosmologia. É uma melodia harmoniosa, previsível, a trilha sonora de uma criação ordenada.
Por décadas, essa foi a história que contamos. Uma história de harmonia e previsibilidade. Até que começamos a ouvir com mais atenção e percebemos que, escondido por trás da melodia principal, havia um murmúrio, uma nota fora do tom, um sussurro que não deveria estar ali. E é aqui que o mistério realmente começa. A partir dos anos 90, com satélites como o COBE, e depois com uma precisão espetacular com o WMAP e o Planck, nós criamos mapas incrivelmente detalhados dessa luz primordial. Conseguimos ver a face do universo bebê, e esses mapas confirmaram a sinfonia que esperávamos, mas também revelaram as anomalias, as notas dissonantes. A mais famosa e perturbadora delas é conhecida como o ponto frio. Imagine olhar para o céu noturno, para a constelação de Erídano. Nossos instrumentos nos dizem que, naquela direção específica, há uma mancha no mapa da radiação cósmica de fundo, que é anormalmente, inexplicavelmente fria. Não é uma pequena flutuação. É uma área gigantesca do céu, cobrindo 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, que é significativamente mais fria do que a média. As chances de uma flutuação aleatória de temperatura criar algo tão vasto e tão frio, segundo o modelo padrão, são de menos de 1%. É uma improbabilidade estatística tão grande que beira o impossível. É como jogar uma moeda para o ar 1000 vezes e obter 1000 vezes o mesmo resultado. Algo está errado. Por muito tempo, os cientistas tentaram explicar esse fenômeno. A teoria principal era a existência de um supervazio, uma região do espaço entre nós e a radiação de fundo, que é quase desprovida de galáxias. A gravidade de um vazio tão imenso poderia, teoricamente, sugar um pouco da energia dos fótons da radiação de fundo que passam por ele, fazendo-os parecer mais frios. E, de fato, encontraram um supervazio naquela direção. Mas os cálculos mais recentes mostram que ele não é grande nem vazio o suficiente para explicar a totalidade do ponto frio. Ele só explica uma pequena fração do resfriamento. O resto permanece um completo mistério. Esse ponto não é apenas um dado curioso. É uma falha gritante em nossa compreensão do universo. Uma nota profunda, silenciosa e gelada na sinfonia cósmica, um murmúrio que nos diz que a história da criação pode ser muito mais complexa e estranha do que jamais ousamos imaginar. Nossa jornada nos levou do som harmonioso e esperado da criação até as suas notas mais misteriosas e inexplicáveis. O murmúrio do Big Bang não é apenas um, mas vários enigmas entrelaçados. Um ponto frio que desafia as probabilidades, um eixo do mal que parece colocar nosso sistema solar em um lugar especial, e uma assimetria que quebra a beleza uniforme do cosmos. Estes não são erros em nossos mapas. São características reais do nosso universo. São sussurros vindos do início dos tempos, nos convidando a olhar mais fundo, a questionar nossas teorias mais fundamentais. A beleza da ciência não está em ter todas as respostas, mas na coragem de encarar perguntas que parecem insolúveis. Esse murmúrio é a fronteira do nosso conhecimento. Obrigado por viajar conosco até o alvorecer do tempo. A sinfonia do universo ainda está sendo escrita, e as notas mais fascinantes são aquelas que ainda não compreendemos. A pergunta que fica é: o que você acha que este murmúrio cósmico está tentando nos dizer? Seria a prova de outros universos? Um eco de uma física que ainda não descobrimos? Ou algo completamente diferente? Deixe sua teoria nos comentários. E se você, como nós, é apaixonado pelos grandes mistérios do cosmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. A próxima descoberta pode estar a apenas uma vibração de distância.